Pouco eu vou tropeçar nesse aqui. Cuidado, cuidado. Pronto, senhor? Beleza, pessoal? Tudo tranquilinho? Ih, acho que não. É, já sei, é porque é a última aula, sexta... Frio? Não, frio não. Sexta-feira, última aula, tá muito cansado. Não, mas depois de ver tanto IC pra cá, H pra cá, e H2, e butil, não sei de quando, muda um pouquinho. Biologia, de repente, um pouquinho mais... pra aliviar um pouquinho. Ah? Beleza, o pessoal de casa também? Fogo em vê-los alegos retumbantes. Para quem, por acaso, já fez o download da apostila, certo? Ou para quem relembrar um pouquinho o nosso último encontro, o que a gente combinou na nossa biologia, na nossa frente. Para quem já baixou o material, sabe que tem a frente A e a frente B. Professor Marquinhos e professor Leandro, certo? Na nossa frente B, a nossa proposta foi começar primeiro a revisão dos grupos de seres vivos. Então, quem não perdeu nenhuma aulinha e está pegando a sequência certinha, sabe que o que aconteceu na nossa última aula? Não lembro mais. Na última aula conversamos um pouquinho sobre o grupo dos seres vivos. Verdade, seres vivos. A gente separou a tabela importante dentro da apostila e o primeiro grupinho qual foi? Não, vírus primeiro. Eu já sei. Pensou na tabela, lembrou da classificação dos 5 grandes reinos. Mas lembra por que vírus não está enquadrado? Nós batemos um papo na última vez, não sei se tu lembra. Acho que você já tem subsídios na cabecinha para poder discutir um pouquinho. É ser vivo? Não é ser vivo. Enquadro nos 5 reinos? Não enquadro nos 5 reinos. Se você lembrar dos critérios da tabela, fica muito fácil. Número de células, organização nuclear e metabolismo. O que acontece quando você pega os vírus? Os 3 bate de frente, não dá. Vírus não tem célula, automaticamente você não pode classificar em termos de núcleo. E também não tem metabolismo próprio. Tranquilo? Mas aí o que acontece? Pelo menos na grande maioria, quando você vai pegar livro de biologia, tu abre lá, capítulo tal, os seres vivos. Adivinha o que aparece primeiro? É vírus. Vírus, ok? Então é claro que você pode até justificar a presença dos vírus como sendo ser vivo por qual motivo? Presença de material genético. Capacidade de reprodução, tudo bem que ele não faz sozinho, mas se você der os subsídios, ele consegue. E uma coisinha muito interessante, como são seres extremamente simples, o que eles conseguem em pouco tempo? Geração após geração. Mutação. E essa capacidade de mutação é típica de quem? De seres vivos. Aí tu estavas lembrando que no finalzinho da aula passada conversamos um pouquinho sobre o primeiro grande reino, o reino Monera, legal? Bactérias. Não esqueça, dentro dos moneras, tu tens uma curiosidade. Qual? São os únicos seres procariontes. Então, se você for analisar, imagina uma questãozinha que envolva uma figurinha. Analisar uma imagem de uma bactériazinha bonitinha, gostosinha. Se você olhar para ela, não pode falar, olha só que interessante, um núcleo bem organizado. Não existe a carioteca, portanto, você não fala núcleo organizado. Você pode falar material genético, DNA bacteriano, cromossomo bacteriano, mas não a palavrinha núcleo organizado. Tranquilo? Então, na última aula, primeiro grande reino. Vamos um pouquinho para frente? Após a gente conversar um pouquinho sobre o reino Monera, na sequência vem quem? O reino protista. Tranquilinho? De repente você vai também associar a sua memoriazinha o reino protista por causa de quem? Como aconteceu com o vírus, tinha probleminha. Que probleminha? Doenças. Quando fomos para a bactéria, idem. Algumas doenças importantes bacterianas. Quando você pega protistas, de repente o slidezinho aqui como pano de fundo, né? Ficou interessante, porque aparecem algumas imagenzinhas para você sentir um pouquinho a grande diversidade desse grupo. Pela classificação mais atual, mais moderna, você pega o grande reino protista e separa em quem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro uma curiosidade, só em termos de significado do nome, ok? Tem a ver com a origem dos primeiros animaizinhos. A proposta aqui de separação mais atual. Reino protista, de um lado, protozoários. Do outro lado, as alguinhas. De repente, a gente pode enfatizar mais os protozoários por qual motivo? Doenças extremamente importantes. Claro que fica um pouquinho complicado que ele falar de todas as doenças de protozoários. Mas, de repente, aquelas mais significativas, mais chances de aparecer, de repente, numa prova, no vestibular. Não quero deixar de fora a alga, tá? A alguinha também é um grupo bastante interessante e curioso, certo? Então, vamos um pouquinho para frente. Dá uma olhadinha aqui nesse primeiro slide. Muito interessante e curioso, então vou falar um pouquinho delas. Inclusive, aula passada, não sei se você ainda recorda, um critério que a gente usou para separar
os protistas nesses dois importantes grupos? Tem que lembrar de novo, vou sempre te incomodar. Aquela tabela que a gente conversou aquele dia é extremamente importante. A tabela, por exemplo, revela que quando você pega protista, ele já é o quê? Eucarionte. Então, a célula de um protista, ela é mais complexa, mais organizada quando comparada com uma bactériazinha. Tranquilo? Um critério muito interessante para separar os protistas algas e os protistas protozoários é metabolismo. Show? Tabela de novo. Quando você pega um protista que é autótrofo, sintetiza seu próprio alimento, ele pode ser chamado de alguinha. Quando ele não fabrica, não sintetiza o próprio alimento, você vai chamar de protozoário. Aí é claro, a minha propagandinha agora há pouco de protozoário, porque eventualmente onde é que ele vai procurar proteção, abrigo, alimento? Dentro de você. E muitas vezes ele está dentro de você, não de forma amigável, provocando alguma doença. Ele é um parasita. Na boa? Vamos ver. Acho que já deu tempo de você dar uma olhadinha aqui, o pessoal de casa também dá uma olhadinha no que está nos slidezinhos. As alguinhas pode ser uni ou pluri. Interessante. É a partir desse reino que você vai ter o quê? Organismos formados por mais de uma célula, seres pluricelulares. Então existem alguinhas microscópicas, não visíveis a olho nu, e alguinhas que você que gosta de curtir uma praiazinha, principalmente no verão, claro, não é muito difícil de encontrar, caminhando pela praia, ou chegando próximo a um costão e olhando aquela pedra que é lavada pelo embate da onda, aquelas algas grudadas na pedra. Tranquilo? Habitat. É claro que são animalzinhos o quê? Aquáticos. Tem que viver pertinho da água. Ou submersa, tudo bem? Água salgada, água doce. Ou em locais que esteja com bastante umidade. Base da cadeia alimentar. Opa, para um pouquinho. Isso aqui é interessante, biologicamente falando é interessante. Que história é essa de base da cadeia alimentar? Vamos lembrar uma coisinha? Quando botou ali em cima as alguinhas unicelulares, vamos completar com uma palavrinha interessante. Não está aqui, mas você vai buscar aí na tua memória. Quem é o fitoplâncton? Legal. Fitoplâncton são essas alguinhas unicelulares, microscópicas, não visíveis a olho nu, que fazem parte da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, dos ecossistemas aquáticos. O que significa ser base da cadeia alimentar? Por fazer a fotossíntese, essas alguinhas conseguem o quê? Converter energia luminosa nos compostos orgânicos que ela produz. Então, por estar na base da cadeia e conseguir fazer a fotossíntese, nós chamamos de seres produtores. Na boa? Produtores servem de alimentos para os consumidores primários. Um peixinho, por exemplo, que ao filtrar essa água, se alimenta dessas alguinhas. Só que esse peixinho pequeno, ele vai ser vítima, em termos de alimentação, de repente de um peixe maior, consumidor secundário. E de repente esse peixe grandão, bonitão, um dia você vai estar lá e pescou esse peixe. Legal? E ao comer o peixe, você vai ser o consumidor terciário. Pegou a ideia? Então, essa sequência, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, reflete o quê? A chamada cadeia alimentar. Na base dessa cadeia eu tenho o quê? Um produtor. No caso, essas alguinhas. Interessante? Legal. Isso aqui é um assunto de ecologia que, para quem esqueceu, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Reposição do oxigênio da atmosfera. Então, nada daquela ideia errônea e antiga de preservar a Amazônia porque é o pulmão do mundo. Claro que você vai preservar a Amazônia por outro motivo. De repente, a parte de que tu estuda em geografia das circulações, de ventos, umidade, chuva, mas não por causa da reposição do O2. A reposição do O2 é principalmente de quem? Do fitoplâncton, dessas alguinhas microscópicas extremamente abundantes nos ecossistemas aquáticos. Podem viver isoladas ou em colônias. Tranquilo. Algumas dessas alguinhas podem o quê? Agrupar-se, formando organismos pluricelulares ou coloniais. Tranquilo? Na boa? Tu percebeu que eu fiz a propagandinha das uni, né? Das uni, fitoplâncton. E das pluri? Não vão falar nada? Tem uma coisa interessante. Como elas são visíveis, macroscópicas, você às vezes vai na praia e dá uma olhadinha para elas. De repente você lembra daquela tradicional e simples classificação. Algas verdes, as clorofícias. Algas vermelhas, as rodofícias. E as algas pardas ou marrons, feofícias. Tu viu que eu fui legal, né? Eu dei o nome fácil e o nome difícil, fiz os dois. Tá? Então, na classificação, você separa essas alguinhas pluris em 3. Uma importância, para não se estender muito, uma curiosidade. Curtes comida oriental? Tipo, sushizinho, assim?
Legal? Então, tu vai lembrar que algumas comidinhas de origem, sei lá, chinesa, japonesa, não conheço muito disso, usam na sua preparação algas. Agora, cuidado, não vai pensar que, porque eu falei isso, a próxima vez que você vai na praia, começa a ver algo e começa a botar tudo dentro da boca. Não é isso. Algumas espécies são utilizadas no preparo de certos alimentos. Então, uma importância na alimentação. Na boa? Alguinhas joia? Então, vamos um pouquinho para frente. Alguinhas legal, mas o que tu acha de enfatizar com um pouquinho mais de detalhe, mais slides, mais informações do famoso grupo dos protozoários? Repito, muitos protozoários são parasitas, relação muito grande com a gente por causa de importantes doenças. O que ele diz? Faz alguns comentáriozinhos aqui do protozoário, mas de repente o enfoque é na classificação. Lembrando que a classificação tradicional dos protozoários usa o método de locomoção para classificar. Vamos ver se as palavrinhas estão legais. Usar cílios. Usar flagelos. Pseudópodos, na tradução pseudópodos, podos, pés, pseudo, falsos. Então, dependendo da estrutura que ele usa para sua locomoção, deslocamento, você classifica. Dá uma olhadinha para baixo. Aí vem os nomezinhos legais, Quem são os risópodes ou sarcodíneos? A estrutura usada para locomoção são os pseudópodos. Uma estrutura, vou até abrir um pequeno parênteses aqui já, puxando um pouquinho outros exemplos. Quando você fala de pseudópodos, lembre que nós temos em nós humanos uma célulazinha que utiliza essa forma de locomoção. Você lembra de leucócitos, glóbulos brancos, células de defesa? Nós temos leucócitos, como por exemplo o famoso macrófago, que utiliza os seus pseudópodos tanto para o deslocamento, como eventualmente quando encontra um corpo estranho, que deve ser eliminado, destruído do teu corpo, ele o quê? Fagocita. E a fagocitose usando quem? Pseudópodos. Tá boa? Flagelados ou mastigóforo? Só se aparecer na prova a palavrinha flagelado, não tem como errar, né? Claro, flagelado, flagelo. Mas cuidado que pode aparecer mastigóforo. Certo? Mastigóforo na tradução seria semelhante a chicote. Chicote? Como assim? Quando o chicote é movimentado, o movimento do chicote lembra o movimento do... Lembra daquela sessão de sadomasoquismo que você... Não, esquece, isso é outra coisa. Ciliados, a presença de cílios. Me esqueci de uma coisinha. Rapidinho, só volta aqui. Exemplo de uma célulazinha famosa flagelada. Homens... tem que ser a mulher para falar. Espermatozoide. Tá, para não deixar... Calma, para não deixar com ciúme, calma. Então vai lá. Já que foi a mulher que respondeu, homens, célula ciliada. Não? Cuidado, hein? Cuidado. Pode parecer uma coisa meio lógica, né? Se o espermatozoide tem flagelo, o óvulo tem cílio. Não! Cuidado! Mas quando uma mulher ovula, sai o gametinha do ovário em direção ao útero, ele não vai ter que ter cíliozinho para se locomover? Não! A antiga trompa de Falópio, hoje tubas uterinas, apresenta um epitélio cheio de cílios. Mas esse exemplo é muito difícil. Eu tenho um monte de cílios. Para, pô, que isso? Vai mostrar cílios aqui do teu olho, da pálpebra. Último, esporozoários. Olha que interessante. Desprovido de estrutura de locomoção, organelo locomotor. Ele não está dizendo que o bicho não se mexe. Ok? Não tem cílio, não tem flagelo, não tem pseudópodo. Que legal, ele fica então sempre parado, né? Não. Inclusive, esse grupo aqui, tem uma curiosidade, não está escrito aqui. Uma curiosidade. Todos os esporozoários são parasitas. Ajudou isso no quê? Pensa. Se todos os esporozoários são parasitas, automaticamente ele vai usar o quê? Um vetor, um transmissor para sair do corpo de um hospedeiro e ir para o outro. Não necessariamente ele tem que ter ele próprio uma estruturazinha de locomoção. Ok? Bom, feita a classificação, a gente vai mais um pouquinho para frente, porque eu quero, de repente, através de uma imagenzinha ou imagenzinhas, lembrar de alguns casos. Olha que bonitinho. Reconheceu quem é a bichinha? Não reconheceu a bichinha? Então, já dá uma clicadinha aqui, a famosa ameba. A ameba é o representante mais famoso dos risópodos. Olha que foto, não fui eu, tá? Olha que foto super didática que está aparecendo aqui.
Ah, mas por que tanta propaganda? Bom, se tu olhar com um pouquinho de atenção, eu vou vir um pouquinho para cá, você vai observar aqui, primeiro, aparece a célulazinha toda, porque como é um protozoário unicelular. Dá para observar essas expansões aqui do citoplasma, que são os pseudópodos, e aquela foi flagrada naquele momentozinho muito interessante, na hora que ela está o quê? Alimentando-se. Dá para ver aqui essa estrutura de cor verdinha, que é uma alga unicelular, e através dessas expansões chamadas pseudópodos, o alimento está sendo o quê? Englobado, envolvido. Fagocitose. Ficou legal? Senti uma forte emoção. Então tá. Um pouquinho para frente. Quando você fala de protozoário, eu não impliquei contigo agora dizendo que tem que lembrar de doença? Então, olha só. Por acaso, se o cara colocar qual é o nome da doença provocada pela ameba, se tu esquecer disso aqui, tu se enforca no pé de repolho, não tem como. Amebíase. No popular, disenteria amebiana. Gostou? Disenteria. Falta banheiro, então um probleminha intestinal, quando esse organismo começa a se reproduzir ativamente no seu intestino. Mas, convenhamos que é uma doença facilmente evitável e tratável. Evitável como? Saneamento básico, higiene, lavar bem os alimentos e água filtrada, potável, vamos dizer assim. Se você lembrar de tratamento, existem medicamentos, certo? Drogas, que você compra, ingere, mata o sacaninho e você fica limpinho. Ok? Essa aqui é fácil, essa aqui é tranquilinho. Mas olha só, quando a gente pega um segundo grupo. Conhece quem é o sacaninha? Eu sei que já está um nomezinho ali embaixo, mas de repente... foto, imagenzinha também muito interessante. O representante mais famoso dos flagelados é esse sacaninha que está aqui. Ó. O nome dele está aqui e ele está bonitão aqui. Ó. Percebeu que essas estruturas arredondadinhas, vermelhinhas como pano de fundo? Hemácias, glóbulos vermelhos. É para você lembrar que esse parasita habita o nosso sangue. Quando o nosso querido tripanossoma penetra na corrente circulatória, vai invadir algumas célulazinhas. De repente você pode aprofundar um pouquinho mais e lembrar um pouquinho como é que é o ciclo dessa importante doença. Porque se você fala Trypanosoma cruzi, a importante doença é doença de Chagas, ou mal de Chagas. Das doenças que eu vou te mostrar aqui, tomara que até o final da aula, duas, não estou pedindo muito, duas, fique bem guardadinha na tua cabeça, que são as principais. Essa é a primeira. Tu viu que eu não fiz muita propaganda para amebíase porque é muito fácil. Essa aqui seria a primeira. Primeiro, transmissão. Muita gente erra. Mal de Chagas, eu sei qual é. Aquela doença provocada pelo barbeiro, né? Não é provocada pelo barbeiro. É provocada pelo Trypanosoma, que é um protozoário. O que o barbeiro faz na paradinha? Ele transmite, ele é o vetor. Quando ele for picar você, está mostrando aqui, é o inseto hematófago, se alimenta de sangue. Após sugar o teu sanguinho, o que acontece com o abdômen dele? A barriga enche de sangue. E o que o animalzinho faz? Defeca. Caga. Nas fezes do barbeiro existe o Trypanosoma. Aí você vai lembrar, de repente, a mais conhecida e famosa transmissão. Após picar, a pessoa coça o local e acaba espalhando as fezes do barbeiro com Trypanosoma no local da picada. Então aqui, ó, a principal transmissão com um insetozinho chamado barbeiro. Transfusão de sangue. É óbvio, se o indivíduo está doente, está com chagas, e vai fazer uma transfusão de sangue, acaba passando por uma outra pessoa. Claro que hoje, né, gente, para um pouquinho e pensa. Hoje, com o controle que existe dos bancos de sangue, não é uma coisa comum. Congênita, mamãe parou, bebê. Amamentação, porque alguns parasitas podem invadir, sim, não só o sangue, como as secreções de algumas glândulas. Sintomas. Eu coloquei a figurinha daquela mais conhecida e talvez famosa. Quando o sacaninha do Trypanosoma, usando a corrente sanguínea como deslocamento, já que ele tem também flagelo, ele também vai usar o sanguezinho numa boa. Ele vai chegar no nosso querido e famoso coração. Ele tem uma grande afinidade pelas células do músculo cardíaco. Ali ele se insista, se prende, perde o flagelo, não se mexe mais e vai começar a se reproduzir ativamente no teu coração. Aí acontece, né? A palavrinha aqui bonitinha, olha só que legal, ó. Cardiomegalia. Cardio, coração. Mega, grande. Essa fotinha que está ali não é desenho, hein? É foto. Muito interessante. Qual é a comparação que ele está fazendo? O coração de uma pessoa normal, mais ou menos o tamanho do
né, da tua mão aqui, do teu pulso fechado, comparado com o coração de uma pessoa que morreu de chagas. É mais que o dobro do tamanho, né? Então aí pudera, com o coração, com essa hipertrofia, megalia que aconteceu com o coraçãozinho, não tem como. Se lembrar um pouquinho de uma questãozinha perguntando para ti, profilaxia de chagas. Quê? De repente, em vez de perguntar prevenção, ele pergunta profilaxia. Muitas vezes, para responder uma questãozinha de prevenção, lembra qual foi o vetor. Se lembrar qual foi o vetor, podia colocar como resposta combate ao barbeirinho, combate ao hospedeiro intermediário, porque o hospedeiro definitivo é o homem. Combate ao hospedeiro intermediário, que é esse inseto chamado barbeirinho. Legal? Muito boa essa aqui. Interessante o mal de chagas. Pois não? Beleza. Ó, o pessoal de casa que não está escutando, ele está lembrando que aqui em Santa Catarina nós tivemos um caso muito interessante de contaminação daquela família lá em Porto Belo. Por sinal, foi uma questão da Feredal. Nossa aqui. Tá? Ele, inclusive, foi uma questãozinha muito interessante porque foi uma forma de transmissão bastante incomum, através da ingestão do caldo de cana contaminado. Ali foi, entre aspas, né, foi azar, né? Quando o cara foi passar a cana, né, para moer, quem é que estava ali grudadinho? E o cara não viu? O barbeiro. Aí o barbeiro foi esmagado, aí ficou um caldo de cana muito interessante, né? O caldo de cana com o barbeiro, com o tripanossoma, com tudo. Bastante nutritivo. Né? Então, um caso não muito comum foi através do quê? Ingestão do parasita. Boa observação, boa lembrança. Desculpa? Outra perguntinha, quem não escutou, ele está lembrando, qual seria o tamanho do barbeiro? Muita gente fala, erroneamente, que a transmissão do mal de Chagas se dá por um mosquito. Meu Deus, para. Barbeiro é barbeiro, mosquito é mosquito. O mosquitinho, você vai ser incomodado, por exemplo, no meio da noite, barbeiro não faz isso. O barbeiro, não sei se você conhece um inseto parecido com o barbeiro, que é da mesma família, chamado percevejo. Frade, cheira. Aquele que fica fedido. Começa a mexer, daquele, que fedor. É do mesmo grupo. Não é um inseto gigantesco, meu Deus, um troço gigante, claro que não. Um insetozinho de mais ou menos o quê? Uns 3, 4 centímetros, mais ou menos, quando estiver bem grandão. Mas nada gigantesco, mas claro, bem maior quando compara com o mosquitinho. Tudo bem? Joia. Uma vez a gente consegue fechar aqui os flagelados, o nosso tempo já está esgotando aqui, ainda nos flagelados. Acho que eu nem precisava falar isso, né? Para quem olhou a figurinha aqui do lado, a foto de microscopia, dá para ver que esse parasita está cheio de rabinho. Não, rabinho não. Quem tem rabo é o cachorro. Aqui você vai lembrar de flagelo. Portanto, a leishmania, o nome do parasita, causa leishmaniose. Por que popularmente úlcera de Bauru? Úlcera tem a ver com sintoma. A ulceração, ferida na pele. Bauru, cidade do estado de São Paulo. Há décadas atrás, incidência muito grande naquela cidade, aí ficou o nomezinho popular. Tudo bem tegumentar? Tegumento, pele. Aqui nessa doença, ao contrário do barbeirinho, entra em ação o mosquitinho. Aqui é o mosquitinho, ok? Vamos ver o que acontece. Olha só que coisa feia. Bom, né, para fechar a noite de sexta-feira. Aqui, imagens, claro, da leishmaniose tegumentar em estado bastante avançado. É claro, né? Quem gosta disso, vai na internet, Googlezinho da vida, digita lá o nome da doença, pede lá a figurinha, aparece, né, as coisas maravilhosas. Tu viu só essas ulcerações, essas feridas muito feias na pele. Sabe por que eu estou botando aqui a figurinha do cachorro? Aqui, ó, não sei se deu para ver que é um cachorro aqui. Cachorrinho. O nosso amigo lembrou um caso interessante do mal de Chagas naquela família de Porto Belo. E eu podia lembrar, há uns 2 anos atrás, aqui claro, né, o pessoal que está lá da internet de repente não vai lembrar, mas o pessoal daqui, um caso de leishmaniose na Lagoa da Conceição. Pertinho aqui da gente. Só que esses casos que foram registrados na Lagoa foi em totozinho, em cães. Para te mostrar que esse parasita também pode parasitar outros mamíferos, não só humanos. Coisa linda, né? Olha só o narizão do cara. Coisa mais horrível. Acho que essa aqui fecha. Dá tempo? Dá. Só mais um minutinho. Essa aqui fecha. Já te dou a vez. Eu fecho o nosso bate-papo dos flagelados com este último que está aqui. Se tu observar a foto em microscopia,
ou o desenhozinho esquemático dele aqui, ó, não tem dúvida que é flagelado. Ah, professor, eu pensei que sempre era um flagelo só. Não necessariamente. Alguns podem ter mais de um flagelo. Esse aqui é legal. Deixei por último, não que é o mais importante. Mas esse aqui é curioso, sabe por quê? Um exemplo de uma doença de protozoários, no caso flagelado, DST. Uau. Quando a gente estava começando sobre as bactériazinhas na aula passada, de doenças, de repente você lembra daquelas duas famosas. Sífilis e gonorreia. Mas quando você fala de giardíase, é um exemplo de uma doença sexualmente transmissível provocada por um protozoário. Legal? O hospedeiro definitivo, claro, é o homem e o local do parasitismo, intestino delgado. Ok? Podemos parar um pouquinho aqui? A gente para um pouquinho nessa aqui, mas com certeza na nossa próxima aula a gente volta um pouquinho para dar uma fechadinha nisso aqui e os outros parasitas que existem também. Fechou, gente? Valeu, obrigado, bom fim de semana.